Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, vamos dar continuidade aí. Geografia, né? Turminha do sétimo ano. Vamos falar aí sobre o processo, o início do processo, né? A gente já vê aí no slide, o início do processo de industrialização do Brasil. Em aula anterior, vocês já acompanharam que o processo de industrialização do Brasil tem muito, mas tem muito a ver com a riqueza acumulada pela cultura do café. Tanto é que os primeiros grandes industriais, né, os empresários das grandes indústrias, eles eram cafeicultores, porque eles acumularam muita riqueza. Eles vendiam esse café praticamente todo para o exterior, né? Vendia caro, exploravam a mão de obra, né? Como também vocês viram em vídeos que a gente disponibilizou para vocês, exploravam a mão de obra escrava, ou seja, o cara não pagava praticamente naquele período imposto como hoje em dia se paga, o cara não pagava direito trabalhista, né? Não pagava nem salário, condições desumanas para o trabalhador, né? E aí o que aconteceu? O cara enricou mesmo. Enricou e terminou o quê? Culminando no processo de industrialização brasileira. Então, bom para o crescimento do país, é excelente. Mas a gente não pode deixar de frisar, né, de que forma isso aconteceu, né? Foi sobre o sangue, sobre o suor, né, do escravizado. E o escravizado, quando eu digo aqui, gente, quando eu falo no escravizado, eu não falo somente no negro, né? No africano. Eu falo no escravizado também indígena, né? Vocês sabem que nossos indígenas também foram escravos, né? A história, ela muitas vezes, ela passa assim, né? Batida. O indígena não era escravizado, o indígena fugia para a floresta. Não é bem assim, não, gente. A história está muito mal contada e é importante a gente deixar claro. Então, essa riqueza foi construída na costa do africano e na costa dos nossos indígenas escravizados, sim. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que culminou, né, esse processo, né? O processo de industrialização, né? O processo de industrialização, o que é industrialização? É a implantação de indústria, né? Foi acompanhado de um crescimento da população urbana. Automaticamente, quando a gente fala em crescimento da população urbana, a gente tem que falar em quê? Êxodo, né? Eita, a letra não ajuda, né? Mas, eita, quase não sai isso. Rural, né? Gente, desculpa, é porque eu escrevo aqui com o mouse. Eu vou até apagar porque tá feio demais. Pronto. Culminou com o quê? Com o êxodo rural. Essas populações, elas saíram do campo em direção à cidade, né? Em busca de novas oportunidades e melhores oportunidades. Aumenta o fluxo populacional, né? Fluxo populacional, ou seja, o movimento de pessoas, e investimentos em transporte. Sim, transporte por quê? Trem, navios, né? E comunicação. Nessa época aí, o telégrafo, né? O telefone, as rádios, né? Por exemplo, que visavam promover o quê? A integração do território. Aí você diz assim, mas de que forma o rádio possibilita a integração do território? Gente, totalmente, né? O cara que estava, por exemplo, aqui no Maranhão, ele através do rádio, ele conseguia se comunicar com o cara na capital, né? Que era Rio de Janeiro, né? Então, através do telégrafo, né? Então, tudo isso promove a integração, sim. Estradas, né? Que na época já não ainda não existia estradas cortando o Brasil como existe hoje, né? Ok, aí vemos aqui, né? Entre 1850 e 1930, o que é que diz aqui? Início do processo de
industrialização, entre 1850 e 1930, né? As indústrias produziam bens de consumo que não duráveis. O que são isso? São produtos que desgastam ou deterioram, que por isso precisam ser consumidos o que? Rapidamente. Como? Alimentos, né? A sardinha, né? Aquele quitute, não sei se ainda chama quitute, né? Aquela carne enlatada, o embutido, né? A linguiça, a salsicha. Isso são bens que se enquadram nesse modelo aí, né? Roupas, né? A roupa dura mais, mas ela tem que ser também consumida também brevemente, né? Senão o tecido vai perder a qualidade. Os remédios, né, que tem prazo de validade, tem que ser consumido também relativamente rápido. Produtos de higiene e perfumaria, esses duram um pouco mais, mas também se enquadram em bens de consumo não duráveis. As máquinas utilizadas na produção eram importadas. Nesse de higiene e perfumaria, nós temos aí o sabão para se banhar, né, o sabonete. Nós temos o shampoo, né? Na época o consumo era menor, mas já existia. Operário, aí aqui, gente, na imagem aqui a gente tem, né, a imagem dos operários aqui de uma fábrica de tecido, né, ó. Aqui, ó. Você tá vendo aí? Aí você vê o algodão ali bruto, né? E ali eles vão beneficiar esse algodão e transformar em tecido. Ok, vamos lá. Agora, entre 1931 e 1955, nós já temos um novo período. O que é? A produção industrial se intensificou, assumiu importância crescente na economia nacional. Então, até então, ela era importante, mas não tão importante quanto nesse período, entre 1931 e 1955, né? Foram implantadas as chamadas indústrias de base. O que são indústrias de base, gente? É a mineração, que tira o ferro, tira o aço, tira o ferro, tira a bauxita, né? Esses que são produtos base para o aço, para o alumínio, etc., né? A extração do petróleo, né? O petróleo que é base para uma série de produtos, né? Eu já falei para vocês que o petróleo você fabrica desde o batom que a mulher passa na boca, até, né, até a tinta de pintar em casa, tudo é feito com petróleo, até o plástico da Tupperware, né? Você não tem aquela... Tua mãe tem, né? Tua mãe ou teus parentes, alguém tem aquela bacia da Tupperware? Aquilo é tudo feito com petróleo, né? Vamos lá. E produção de energia. O que é essa produção de energia, gente? É a hidrelétrica, né? Com a água movendo as usinas, e também com a energia térmica, né? Das termoelétricas queimando o petróleo, né? E de bens de produção, matérias-primas utilizadas no processo industrial, como o aço, a gasolina, plástico, asfalto, entre outros, né? Aí aqui tem uma foto, gente, mais uma fotinha aqui, né? Aqui, ó, da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que foi um investimento estatal, né? Para que houvesse essa produção de aço, né? Isso aqui foi tudo sucateado, né, gente? Aqui, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, foi inaugurada em 1941 no município de Volta Redonda, considerado um marco no processo de industrialização do Brasil. Foi a primeira grande siderúrgica criada para fornecer o quê? Matéria-prima, ou seja, aço para construção, para navio, para a indústria de automóveis, né? Para outras indústrias na década de 50. A CSN, gente, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela já foi privatizada, né? Ela não pertence mais ao Estado, né? Por um lado é bom, por outro não é, mas a gente não está aqui para discutir isso, então vamos seguindo. Entre 1956 e 67, nós temos um novo período da industrialização. Qual é?
a partir de 1956, o governo federal, ou seja, o país, né, o governo brasileiro, estimulou a entrada de quê? Multinacionais. O que são multinacionais, gente? Nós vamos nos aprofundar, mas multinacionais são empresas de outros países, que, né, elas têm sede, elas são de países da Europa, dos Estados Unidos, na grande maioria, mas elas atuam em todo o mundo, né? Aí aqui está explicando, né? E realizou o quê? Grandes investimentos em infraestrutura, né? De transporte e energia. O que é essa infraestrutura de transporte e energia? São estradas, são portos, são aeroportos, né? E de energia com aquisição de geradores termoelétricos, né? Que é para produzir energia, e a construção das malditas hidrelétricas, né? Porque para mim é a energia mais suja que tem, é a hidrelétrica, porque ela mata o peixe, ela mata a vida dos rios. Então, essa é a minha opinião. Se você discorda ou se alguém discorda, aí é uma questão, né, individual e cada um que levante seus argumentos. Foram implantadas indústrias de bens de consumo duráveis. O que são os bens de consumo duráveis, né? Produtos, o quê? Que não necessitam ser consumidos imediatamente, que demoram para ser substituídos, como automóveis, eletrodomésticos e móveis, né? Então, mesmo hoje, gente, onde os produtos eles são feitos para não durar, mas um automóvel ele tem uma vida útil aí de pelo menos 10 anos, né? Até porque o investimento da aquisição do automóvel é muito grande. Então, um automóvel ele pode ser usado aí como novo, né? Com todo a potência, todas as possibilidades dele, 4, 5 anos, e já com algum problema até 10 anos, não é isso? Aqui, ó, nos anos 1990, destacava... Ah, tá. Isso aqui é outra questão aqui. Agora vamos aí para... Deixa eu só ligar aqui, gente, que... Só um momentinho, deixa eu ligar aqui, porque que a energia já pediu aqui. Pronto. Desculpa aí, gente. Vamos continuar aqui. Tá acabando já, tá? Entre 1968 e 79, né, o desenvolvimento industrial contribuiu para que o Brasil, a partir dos anos de 70, né, se tornasse o quê? Um país urbano, ou seja, a maior parte da população vivendo nas cidades. Então, esse fenômeno da urbanização, do êxodo rural, o êxodo rural ele aconteceu desde o começo da industrialização, até incentivado, né, chamando as pessoas para vir para a cidade para ocupar esses espaços, né, nas indústrias. E isso foi acontecendo até que em 1970 a população urbana superou a população rural. Então, quando isso acontece, a gente diz o quê? Que se torna um país urbano. Vivenciou-se um período de grande o quê? Crescimento econômico, né? O chamado, né, milagre brasileiro, entre 68 e 73, que coincidiu aí, né, um período aí de ferro, né, o período mais duro da ditadura militar no Brasil. Vultuosos empreendimentos internacionais. O que são empreendimentos internacionais? São investimentos, prédios, né, construções, dinheiro investido no Brasil, né? Foram contraídos para promover vultuosos empréstimos, desculpa, gente, empréstimos internacionais. O que são empréstimos, gente? Agora eu vou corrigir aqui, né? Empréstimos são, tomou emprestado, né? O país tomou emprestado, né, de bancos, de outros países para investir, né, para melhorar a infraestrutura, né? Então, foram construídos para promover investimentos em infraestrutura, melhorar portos, construir pontes, como a gente está vendo aqui do lado, fazer estradas, né, etc. E desenvolver o que? As indústrias. Como algumas das consequências, tivemos o que?
o crescimento da dívida externa, que é a dívida do Brasil em relação a outros países e bancos estrangeiros. Aqui, durante o tal do milagre brasileiro, o governo federal investiu milhões em grandes obras, como a ponte Rio-Niterói, que é essa que a gente está vendo aqui, que é aquela que liga o Rio de Janeiro a Niterói, né? Teve também a Transamazônica, né? Entre outros. Aqui, década de 1980 foi marcada por crises econômicas, elevada inflação e desemprego. Então, a década de 80, aqui durante toda a minha infância, né, teve crise econômica, né? As coisas eram difíceis mesmo para todo mundo, né? Eu me recordo de alguma coisa realmente da minha infância. O período ficou conhecido como década... Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, só um momento. Tá. O período ficou conhecido como década perdida, né? Entre outros aspectos, né? O Brasil não cresceu praticamente, ficou estagnado nesse período, então por isso chama-se década perdida. A produção industrial decaiu, os investimentos diminuíram. Então teve uma diminuição, né, desse crescimento. O Estado tornou-se incapaz de continuar investindo, porque não existia dinheiro suficiente, né? Ainda mais um país como o Brasil, onde os políticos, né, que são quem deveriam criar as soluções, são os maiores problemas desde essa época. Então era difícil investir e manter uma classe política, uma classe, né, que realmente só gera despesas e altas despesas para o Brasil. Na indústria, na infraestrutura, foi impossível investir o quê? Na indústria... que droga, desculpa. Foi impossível, difícil, né, investir na indústria, na infraestrutura necessária para desenvolvimento do país. Agora me pergunta se o salário dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, dos presidentes diminuiu nesse período. Se eles deixaram de receber. Lógico que não, né? É igual agora, nós estamos em 2021 vivendo uma crise econômica e os políticos não reduziram um centavo de suas despesas, né? Mas em compensação o funcionário público federal, estadual, municipal estão impossibilitados de receber aumento. A pessoa que trabalha na iniciativa privada está perdendo emprego. Isso é justo? Aí você analisa, né? Greve de trabalhadores na indústria automobilística, né? E aqui, 1990 a 2000, né? Para a indústria, a década de 90 foi um período de recuperação, né? E modernização para competir com produtos importados, principalmente de países como China, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, né? A maioria desses aqui, os tigres asiáticos, né? E até hoje, né, o Brasil não consegue competir. Na verdade, ninguém consegue competir com esses aqui, né? No que diz respeito à tecnologia, é complicado. A reestruturação industrial foi possível graças à importação, né, de máquinas e equipamentos modernos, né? Promovida pelo capital estrangeiro. Então, o governo brasileiro teve participação mínima. Foi o capital estrangeiro, em busca de lucro, que trouxe essa modernização, né? O governo brasileiro, no mínimo, facilitou, né? No máximo, né? Que ocupou significativo o espaço deixado pelo Estado. Mais uma vez, o Estado, né, não ocupa seu espaço e a iniciativa privada tem que ocupar. A partir de 90, as indústrias brasileiras passaram a concorrer com produtos industrializados de diversos países, principalmente os fabricados na China. Passaram a concorrer dentro do Brasil, né? Porque fora não consegue, até hoje. Aqui, 2001 a 2018, né? Máquinas e equipamentos modernos melhoraram a produção industrial brasileira. Por outro lado, reduziram a mão de obra empregada. Por quê? Porque tem equipamentos, por exemplo, na indústria de automóveis, um trabalho que há 30, 40 anos, 6, 10, 20 pessoas fariam em tempo maior, um robô, né, faz em menos tempo. Ocorreu aumento do
desemprego estrutural, né? Que daqui a pouco eu vou explicar. Ou seja, o fechamento definitivo de vagas de emprego com trabalho remunerado em vários setores industriais, né? Ao mesmo tempo em que postos de emprego foram fechados, a automação criou novas funções, né? Exigindo trabalhadores mais do que qualificados e especializados para trabalhar na manutenção e na operação de máquinas sofisticadas. Gente, quando ele fala aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Quando ele fala aqui no desemprego estrutural, né? Ele bota o lado negativo, mas também bota o lado positivo. Por exemplo, um robô, né? Um robô que substituiu 10, 20 pessoas. Mas esse robô ele vai quebrar, ele precisa de manutenção, ele precisa, né, ser monitorado. Então, um robô, ele precisa, né, de um programador, né, que é o cara que vai mexer no software que vai comandar esse robô. Ele precisa de um cara, um técnico em mecatrônica, que é um cara que vai consertar esse robô. Na verdade, não é só um, são mais de uma pessoa. Ele vai empregar as pessoas que vão criar as peças para esse robô. Então, a gente não pode ficar reclamando que está chegando os robôs aí. A gente, na verdade, tem que se preparar para conviver com o robô e se possível, né, interagir com o robô. Né? Então, por exemplo, o sapateiro, né? O sapateiro, hoje em dia, né, antigamente as pessoas levavam sapato e tal para consertar, para fazer o sapato. Hoje em dia a maioria das pessoas não fazem. Então, isso é uma profissão que está sendo praticamente extinta. Aqui no meu caso, eu professor, você já pensou se eu e meus colegas não tivéssemos nos atualizados? Como é que nós iríamos dar aula aqui na frente de um computador? Eu disse, não, eu não estou pronto para isso, né? Aí o que o município ia fazer? Não, pois bora encostar esse professor aí. Vamos tirar ele, né? Ou então vamos jogar ele para outro lugar, porque o cara não está dando conta, né? Então nós evoluímos. E você, da mesma forma, você também tem que se evoluir. Enquanto educando, enquanto cidadão, para quê? Para quando a mudança vir, você está preparado. A grande verdade é essa, a gente tem que parar de reclamar e se preparar, né, para interagir com as mudanças. Ok? Então vamos lá aqui, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, um técnico trabalhando com um robô, né, colaborativo em indústria no município de Betim, né, Minas Gerais. Ok, gente? Então, tá aí, né, nossa aulinha, né, rapidinha, aí, 23 minutos, e até a próxima. Opa, até a próxima. Agora você tá me vendo. Valeu, abraço, até a próxima.